mais um videozinho para a gente continuar falando sobre algumas matérias que a gente já estava estudando e encaminhando já para coisas novas. Primeira coisa, República Velha. Nós sabemos que todo o período da República Velha se estende de 1889 até 1930. Mas hoje nós vamos tratar especificamente da chamada República dos Marechais ou República da Espada. O período de governo que compreende os anos de 1894 até, 1889 até 1894 e conta com 2 marechais no comando do país. O Marechal Deodoro da Fonseca, que é um dos atores principais no processo de proclamação da República, e o Marechal Floriano Peixoto, ou o Marechal de Ferro. Tinha Stark no nome? Tinha não. Mas continua sendo o Marechal de Ferro por outros motivos. A gente vai ver. Rapidinho, uma coisa que a gente precisa lembrar. Primeiro, nós temos o processo de derrubada da monarquia como um processo onde o povo não participa. Lembre-se sempre das palavras do Aristides Lobo. E o povo assistiu a tudo bestializado. O povo, no Brasil, não participa. Quando participa, para ser manipulado. É sempre e historicamente assim. O povo no Brasil participa quando ele consegue ser usado como rebanho para alguma coisa. Nesse sentido, o povo é usado. Quando não é pertinente, o povo é deixado de lado, como o processo da República fez. E, diga-se de passagem, isso é um golpe. A proclamação da República no Brasil é um golpe. Um golpe de Estado que derruba o imperador, coloca um novo sistema político funcionando e no meio desse processo, tudo que a gente vai acabar vendo é grupos organizados ali, em volta do poder, como se o poder político fosse uma presa e eles seus predadores. A coisa tá feia. Porque, na verdade, nenhum deles nunca se preocupou com o país. Preocuparam-se, sim, com seus próprios interesses. Não mudou nada, né? Enfim, vamos lá. Primeiro, quando a gente tem a deposição do imperador, cai também toda a sua cúpula. Cúpula essa da qual fazia parte um antigo desafeto do Deodoro, o Visconde de Ouro Preto, e o chefe de gabinete, Cândido de Oliveira. Quando começa, de fato, uma coisa. Se tirou-se a cátedra do imperador, o que vai se colocar no lugar? Bom, o país não pode ficar acéfalo. Então começa o que a gente chama de governo provisório. E com o governo provisório, nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca mandando num processo político no qual ele vai fazer parte, digamos assim, muito de última hora. Mas ele pega as rédeas do processo para si e começa a mudança profunda de império para república que muitos já desejavam há mais de 20 anos no Brasil. É de se lembrar que a fundação do Partido Republicano Paulista, por exemplo, é de 1873. Bem, a gente começa a ver federalismo, nós temos uma Assembleia Constituinte e aí nós temos uma coisa muito interessante, uma naturalização forçada. Nós temos pessoas que, quando não manifestavam nada, não faziam nada, só estavam aqui no Brasil, ganhavam o status de brasileiros, a nacionalidade de brasileiros por estarem aqui. Isso facilitou a vida de algumas pessoas, isso tirou a autoridade, digamos assim, de alguns países sobre algumas outras pessoas que não tinham boa índole. Isso facilitou que muita gente permanecesse no Brasil e, de repente, nós tínhamos um boom de brasileiros porque nós simplesmente resolvemos transformar em brasileiros todos os estrangeiros que estavam aqui. E que não manifestassem, junto ao governo, a vontade deliberada de continuar com as suas respectivas nacionalidades. Ora, para uma porção de estrangeiros no interior do Brasil, foi a coisa mais simples para se ganhar a nacionalidade brasileira. Bem, e aí
nós temos também algo fundamental: a separação definitiva entre igreja e Estado. E isso é muito importante, porque separar igreja e Estado significa finalmente você ter autonomia de poderes sobre uma instituição que tem caráter mundial como era a Igreja Católica. Você consegue separar, porque, prestem atenção, documentos válidos eram os documentos que a igreja provia. Você tinha certidão de batismo com a data de nascimento da criança e aquilo era válido como uma certidão de nascimento. Traduzindo, para todos aqueles que não professavam essa fé, embora a maior parte do Brasil até hoje seja católica, era complicado demais. Você tem que fazer uma série de intervenções jurídicas para conseguir ter direitos simples que os católicos tinham só por exercerem a sua fé e essa sua fé ser uma religião oficial de Estado. Bem, essa situação muda com essa separação. Vamos lá. Como sempre, a gente começa a perceber uma coisa: o poder corrompe. E quando você tem muito poder na mão, a tendência é ele te corromper profundamente. Deodoro, apesar de ter sido durante um tempo presidente de província no Rio Grande do Sul, o que equivale hoje ao cargo de governador, ele não era lá um político, ele era um militar. E como militar, ele estava acostumado a ver as coisas acontecerem dentro de um contexto militar. Ele dá ordem, a ordem ser seguida, questão hierárquica. Ele não tinha a delicadeza, ou melhor, talvez a esperteza. Se fosse Maquiavel, o Maquiavel ia chamar isso de fortuna. A avidez que alguns políticos têm. E aí você começa a perceber uma coisa muito interessante. Ele começa a ter problemas. E ele começa a ter dificuldade de manter o governo. E toda vez que você tem dificuldade de manter o governo, e algum problema do governo é exposto, é muito mais simples você falar mal de quem está mostrando as falhas do que tentar corrigir as falhas. Então você começa a perceber que essa coisa de dizer que tem sempre uma imprensa golpista, tem sempre uma imprensa perigosa, tem sempre uma imprensa que manipula as coisas, nada disso é novo, galera. A imprensa malvadona existe, desde o primeiro governo republicano. Nós temos a imprensa malvada e manipuladora que fala mentiras contra o presidente para fazer o povo cair em armadilhas. Isso sempre acontece, não importa o governo. E aí nós vamos ver uma coisa. Um decreto de 23 de dezembro faz com que a imprensa seja um tanto quanto criminalizada e que haja censura contra a imprensa. Assim, se silenciam as bocas contra Deodoro, numa boa jogada para manter o poder equilibrado para si enquanto ele quer o poder, enquanto ele quer manter-se firme. Assim, você cala quem, de alguma forma, pode te atrapalhar, justamente a imprensa. 15 de janeiro de 1890, Deodoro começa de fato a agir como presidente do governo provisório, aclamado. Tropas que lhe eram fiéis transformam ele no único general do Brasil com 6 estrelas, generalíssimo de terra e mar, poderoso, forte, com o governo nas suas mãos e um grupo que o apoiava, composto por algumas pessoas até bastante eminentes, como, por exemplo, o próprio Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Esse governo provisório começa a trabalhar na tentativa de fazer o Brasil entrar naquela modernidade positivista que os militares sempre fizeram. A velha história da ordem e progresso da nossa bandeira nada mais é do que uma frase do Conte. O amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim. Eles eliminaram o princípio, que seria o amor, mantiveram a ordem e o progresso, e hoje você tem isso escrito na sua bandeira. Bem, dessa forma, nós começamos a ver que havia uma disputa
Quem ia chegar no poder primeiro? No momento, os militares chegaram. E quando os militares chegaram ao poder primeiro, aí é que tá, galera. Os militares chegam, ficam no poder, permanecem no poder, e os oligarcas que estavam lá desde 1873 querendo o poder, ficam chupando o dedinho. Ficam chupando o dedinho e ficam querendo de alguma forma chegar a esse poder que eles ainda não conseguiram. Mas estão quase. Temos uma coisa importante. No mesmo 23 de janeiro, nós temos o casamento civil, coisa fundamental, como eu falei, da separação da igreja do Estado. Nós temos também o registro civil, nós temos a proibição do ensino de religião nas escolas públicas, secularização de cemitérios. Traduzindo, nós temos a ideia e a instituição do Estado laico nas escolas. Isso acabou com as escolas religiosas, Yuri? Não! Nós temos escolas confessionais até hoje. Mas o que nós temos aqui é a ideia clara e também um tanto quanto positivista de que você não pode misturar religião e escola. A religião é um princípio particular do cidadão. A escola é onde nós exercemos cidadania, aprendemos conceitos, exercitamos valores, e isso em nada tem a ver com a religião que você escolhe para si. A escola, assim como o Estado, deve ser laica. Sempre laica e livre. Muito bem. Nós temos aí a primeira grande crise. 17 de janeiro de 1890. Rui Barbosa, ministro da Fazenda, tenta de alguma forma fazer com que a economia brasileira ande. A economia brasileira era como uma grande engrenagem enferrujada. Um país enorme, com uma moeda desvalorizada e que não conseguia fazer com que essa moeda ganhasse força. Ideia do Rui Barbosa: vamos liberar os bancos para que deem crédito com juros um pouco mais baixos e vamos liberá-los, porque nós não tínhamos um banco central, para que eles produzam papel moeda. Aqui cabe uma explicação. Qual é o problema de você simplesmente produzir dinheiro? A sua economia tem que acompanhar a quantidade de dinheiro produzida. Senão você faz com que a sua moeda enfraqueça. Se a sua economia não suporta a quantidade de moeda que você coloca no mercado, você vai ter sempre uma moeda fraca. Porém, se você retirar a moeda de mercado muito abruptamente, você também vai gerar problemas, porque você pode gerar uma concentração de renda ainda maior. Tem que haver um equilíbrio fino entre a produção e a emissão de moedas. A produção e a emissão de moedas precisam ser equilibradas sempre, para que a sua moeda seja forte o suficiente e para que o seu povo tenha poder de compra. Muito bem. Rui Barbosa estabeleceu algumas regras. Primeira regra: você podia pegar o dinheiro emprestado no banco, mas era necessário você ir até um cartório e abrir firma para que você tivesse legalmente um negócio onde investir o dinheiro que estava lhe sendo emprestado. Para que, investindo o dinheiro que estava sendo emprestado, você gerasse empregos, gerando empregos você ia gerar salários, gerando salários você ia gerar produção, e da produção, salários e tudo mais, você gera os impostos que movimentam a máquina pública. É uma pena que o Águia de Aia tenha esquecido que ele estava no Brasil. A galera pegou o dinheiro emprestado. O pessoal abriu firma. Mas eles nunca abriram os negócios. Foram abertas milhares de firmas fantasmas. Houve uma correria desenfreada para os bancos. Todo mundo correndo como se fosse uma corrida de cavalos. Daí o nome desse processo se dá como encilhamento. Encilhar o cavalo para a corrida. A moeda se desvalorizou, negócios não foram abertos, as pessoas não tiveram salários, nada mudou, a moeda se enfraqueceu ainda mais e Rui Barbosa, ao final de todo esse processo, também por desavenças com Deodoro, devido ao autoritarismo de Deodoro, um ano depois pede demissão do cargo. Sendo que, graças a Floriano, ele é obrigado a se exilar, quase que a fugir do país,
devido ao extremo autoritarismo que vai se seguir nos anos seguintes. Coisas da vida. Bem, nós temos como falei, uma influência do positivismo, que é uma doutrina filosófica criada por Augusto Comte, onde nós temos a ideia de evolução da humanidade, a humanidade caminhando para se tornar cada vez mais científica. Daí nós temos a chamada lei dos 3 estados, o teológico, metafísico, científico, ou positivo, se vocês preferirem. E essa doutrina é muito forte dentro dos meios militares até hoje. Até hoje, ela é muito forte. Ela está ali presente na forma como se educa, se hierarquiza, se molda o caráter do militar. A questão da obediência à hierarquia, de que só um comando firme e uma ordem bem respeitada vão fazer com que as pessoas consigam progredir e levar o país ao sucesso. Bem, um dos entusiastas dessa ideia era Benjamin Constant, que desejava, por sua vez, um caráter mais radical para o processo. Porém, como ele não conseguiu imprimir esse caráter mais radical ao processo, pouco a pouco ele também foi entrando em choque com Deodoro. E aí, no final das contas, a sua divergência o faz não ser totalmente descartado, mas Deodoro meio que o tira da jogada, colocando-o na instituição de Correios e Telégrafos, para que ele suma, para que ele não seja lembrado. E, de fato, ali é a morte política do Benjamin Constant, que era um dos radicais, mais radicais, na proclamação da República. Bem, entra como ministro da Guerra Floriano Peixoto. E aí as coisas começam a mudar. Bem, 11 de outubro de 1890, nós temos novas leis criminais, acaba-se com a pena de morte, e estamos nos preparando para finalmente termos a nossa Constituição. Constituição essa que vem num dia maravilhoso, 24 de fevereiro. Olha, dizem que nesse dia nasceu um tal de Yuri. Para mim é um dia assim maravilhoso, um dos melhores dias do ano, 24 de fevereiro. Só que, nesse caso, uns 90 anos antes, 1891. Essa nova Constituição, agora uma Constituição republicana. Res, coisa, pública, de todos. Uma coisa de todos. A República para você é de todo mundo? Você se sente representado? Você se sente dono dela? Eu imaginei. Mas nós temos uma forma de governo, república. Nós temos uma forma de Estado, que é diferente de forma de governo. Estado são leis e normas. O federalismo, traduzindo. Nós temos certa autonomia entre os estados. O que é lei, por exemplo, em São Paulo, não precisa necessariamente ser lei no Rio de Janeiro, desde que não fira a Constituição Federal. E aí nós temos um sistema de governo, presidencialismo, onde o presidente tem mais poderes e se coloca como o grande representante, o maior representante do Estado naquela região. Beleza? Vamos lá. Primeiro, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Voto para maiores de 21 anos, menos para analfabetos, mendigos, soldados, religiosos e mulheres. E um voto aberto, ou seja, você tinha que subir num palanque, dizer o seu nome e dizer em quem você estava votando, o que facilitava o controle. Deodoro, eleito indiretamente, não há uma votação direta. A primeira eleição brasileira é feita indiretamente e nós temos o início do governo Deodoro em 25 de janeiro de 1891. Muito bem. Nós temos um Deodoro que, como eu falei, é absurdamente autoritário, centralizador. Isso não vai dar certo. O que acontece? Nós temos crise política mais grave, greve de ferroviários, que é violentamente abalada por Deodoro, e no dia 3 de novembro de 1891, cansado da sua oposição, Deodoro fecha o Congresso. E isso é um tiro no pé. O Rio de Janeiro tem o Palácio Presidencial, tem a sua orla muito exposta para o mar nesse momento. E é quando rola, em 23 de novembro de 1891,
a primeira revolta da Armada, liderada pelo almirante Custódio de Melo, que ninguém ia desconfiar de um almirante dentro de um navio. Ele entra com seus navios pela Baía de Guanabara, vira os navios para a cidade e ameaça explodir tudo se Deodoro não renunciar. Com Deodoro ameaçado, nós temos o fim do seu governo, isso em 23 de novembro de 1891. Assume Floriano, apoiado pelo PRP, apoiado por todo mundo que era contra Deodoro, e a primeira coisa que ele faz é eliminar os chamados deodoristas do poder. Tira todo mundo, acaba com os presidentes de Estado, os governadores, que tinham sido acabados de ser empossados, coloca só pessoas da sua confiança e reabre o Congresso Nacional, fortalecendo o seu próprio papel de presidente. Floriano deveria entregar o poder em uma nova eleição, já que o governo de Deodoro durou menos de 2 anos. Mas não faz isso. Ele se mantém no poder e afasta e silencia todas as pessoas que vão contra ele. Isso se deixa bem claro quando a gente começa a perceber, por exemplo, o chamado Manifesto dos 13 Generais, uma carta de 31 de março de 1892, onde líderes do exército pedem novas eleições. Ele aposenta, ele acaba com a carreira dos caras, aposentando-os compulsoriamente, ou seja, contra a vontade, e mantendo o poder para si. Mas, malandramente, ele precisa de poder para ele. Então, o que ele faz? Estimula a industrialização, facilita a entrada de equipamentos, ele faz uma reforma bancária, cria um banco onde o governo controla a emissão de moeda, a Caixa. Nós temos umas medidas mais populares como baixar o preço da carne, principalmente aqui no Rio de Janeiro, carne que saía de Santa Cruz, por isso Santa Cruz tem o bairro do Matadouro, e manteve uma lei para manter os preços dos aluguéis bem baixos, facilitando a vida do trabalhador mais pobre ganhando apoio. A segunda revolta da Armada, em setembro de 1893, é facilmente contida por ele, porque ele não permite que Custódio de Melo acesse os navios, e isso isola boa parte daqueles que lhes são contrários, obrigando muitos a fugirem para outras regiões, e assim ele mantém o poder. Mas no Rio Grande do Sul havia uma briga entre o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. Essa luta sanguinária acabou com mais de 10 mil mortes. E aí nós vamos vendo o que acontece. A radicalização entre esses dois grupos formalizou-se entre 1893 e 1895. A guerra teve o seu ápice em 1894. Floriano quase foi derrotado. Mesmo assim, ele manteve-se forte o suficiente para manter-se no poder e passar o poder em uma eleição para o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, o que abafou o ímpeto da guerra, diluiu o poder dos federalistas e fez os republicanos de Júlio de Castilhos, chamados de pica-paus, enquanto os federalistas eram chamados de maragatos, vencerem o processo. Nesse ínterim, a guerra acaba e nós temos o início da chamada República Oligárquica. Mas isso é papo para uma outra história. Beijo, galera. Tchau, tchau.